E-mail feminino hoje, Brunão. O tio que eu mais gostava deu em cima de mim. Essa história vamos ouvir e comentar sobre aqui no Consultório Aberto. Muito bem, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Consultório Aberto todas as terças e sextas aqui neste canal para você, portanto se inscreva e acompanhe esta programação, certo? Mas antes um recado. Brunão, palmas para nós. Em pouco tempo de programa, tem o quê? 2 meses que a gente tá fazendo isso? Sim. Em 2 meses de programa temos um patrocinador. Palmas na edição. Que o Brunão vai adicionar muitas palmas. Por enquanto só tem eu e ele batendo palma aqui no estúdio. Muito bem, estamos aqui para falar desta camiseta, que é da Classic. Então, você que treina e gosta de ter camisetas um pouco mais moldadas para o corpo de quem faz exercícios, essas aqui ficaram um pouco... Eu vou precisar de comprar a camisa pra gente gorda, Bruno. Essa aqui ficou um pouco apertada em mim. Então eu vou ter que pedir tamanhos XXL daqui a pouquinho. Para o Vitor da Classic, mas ele mandou um recado aqui para vocês. Você que quer se vestir bem, ela é realmente muito boa. Essa aqui não é a Tech, igual da Insider, mas ela tem um quê de elasticidade. Ela é muito confortável, ela se molda e ela... Qual que é o mote? Qual que é a parada dela? Deixar você com a aparência mais forte. Então, assinantes desse canal aqui podem comprar lá na Classic com desconto, ok? Usando o cupom exclusivo deste canal. Então você entra lá em classicbr.com, tá aí na sua tela o site, você vai usar o cupom consultório10, beleza? Na hora de fazer seu pagamento, cupom consultório10, faça sua compra lá, tem vários itens, várias opções, várias cores, e você na hora de pagar usa consultório10, você vai ganhar desconto e vai ajudar nós aqui deste canal, certo? classicbr.com. Sem mais delongas, vamos ao e-mail. O tio de quem eu mais gostava, o do qual eu mais gostava, deu em cima de mim. Olá, Thiago. Tenho X anos de idade. Não vou revelar sua idade porque isso pode acabar te expondo de alguma maneira, mas é mais do que 18 anos. Tenho X anos de idade. E por vários anos da minha vida fui muito próxima de um tio que é X anos mais velho que eu. Bastante anos. Em julho deste ano, ele perguntou se eu topava passar uns dias na casa dele com sua esposa e seus 2 filhos pequenos. Acontece que em alguns momentos nesses dias ele começou a me contar histórias constrangedoras de sua vida sexual, na expectativa que eu também lhe falasse da minha. Fiquei extremamente desconfortável e desconversei todas as vezes. Num dia, ele bateu na porta do meu quarto. Do seu quarto, imagino que no quarto de hóspedes da casa dele, né? Ele bateu na porta do meu quarto. E eu abri pensando ser algo urgente, mas ele só me deu um abraço, enquanto eu estava de pijama e sem sutiã. Em outro momento, ele tentou segurar a minha mão enquanto assistíamos filme. Eu, incrédula e em completo estado de negação, tive que suportar ouvir ele dizer que já teve crises existenciais porque teve sonhos sexuais comigo e que queria confirmar se eu sentia atração por ele. Sim, a intenção dele com aqueles assuntos infernais era de confirmar se eu também tinha sentimentos incestuosos por ele. E não foram apenas esses eventos, teve outros que nem valem a pena comentar. Minha situação atual é: cortei a amizade com ele por WhatsApp, porque pessoalmente eu só consegui rir e dizer que estava tudo bem. Tenho raiva de como fui passiva e de como deixei tudo acontecer sem reagir. Thiago, minha questão é: como eu lido com esta porra? Eu não tenho a mínima intenção de contar isso pra ninguém, porque amo muito a esposa dele e meus primos. Também não quero que isso seja caso de polícia, mas como vou fingir que nada aconteceu quando vê-los? Dá pra levar uma merda dessa pro túmulo por amor à família? Devo confrontá-lo quando ele vir pedir perdão? Ele já tentou, mas eu recusei a conversa. No mais, muito obrigado pelo seu trabalho, amo seus vídeos, abraço. Olha que situação que temos em nossas mãos aqui, cara.
Olha só, primeiro de tudo, e antes de qualquer tipo de explicação, qualquer coisa que eu venha falar aqui, seu tio está doente, tá? Então isso é alguma, sei lá, alguma psicopatologia, né? Ele tá descontrolado, ele tá com uma exacerbação, assim, o valor, né, que ele tá dando para desejos que ele está tendo é um valor muito grande, então isso tá para chegar a um ponto dele chamar você para casa dele, assim, ó, o domínio que ele tá sofrendo, né, desses desejos, assim, o tamanho que se tomou dentro da consciência dele é tão grande que ele achou prudente te chamar para dentro da casa dele com esposa e 2 filhos pequenos. Ou seja, a integridade, né, afetiva desse relacionamento com a esposa e da integridade da própria família, ou seja, dele estar junto com os filhos, porque se a esposa descobrir é capaz dela tirar os filhos de perto dele, né, se separar e tudo mais. Então, assim, a proximidade dele com os 2 filhos pequenos e a integridade da família dele e do relacionamento com a esposa dele estão numa escala hierárquica menos importante do que dar vazão a desejos sexuais. Ou seja, essas coisas, qual é o tamanho da importância de uma coisa e de outra? Então tem uma coisa aqui nessa história que é claramente mais importante do que as outras. Então, se essa coisa na consciência dele tem um tamanho menor do que essa coisa que são os desejos, tem uma disfunção acontecendo, tá? Então ele não está bem, seu tio não está bem da cabeça, tá? Primeiro de tudo. Agora, não é pra passar pano pra ele, mas essas porcarias, por isso que o autoconhecimento é importante, né? Por quê? Porque ninguém é imune a passar por esse tipo de problema. Ninguém é imune. Ninguém pode bater no peito e falar assim, comigo nunca acontecerá porque eu sou muito moral e bom e justo pra isso. E que o meu caráter é muito inabalável e eu sou muito foda, entendeu? Ninguém pode falar isso. Mas o que de fato dá pra dizer? Dá pra dizer o seguinte, né? E o que é o caminho do autoconhecimento? Não é não sentir coisas negativas, não é não pensar em porcarias. O pensamento, muitas vezes, se dá de forma obsessiva, né? De forma automática. E às vezes persistem na nossa cabeça dependendo do que a gente alimenta ou não. Então, assim, em algum momento todos estamos sujeitos a sentir inveja, preguiça, raiva não justificada de alguma pessoa, possessividade, ciúme. Em alguns casos, em algumas pessoas, essas pessoas também vão sentir coisas como desejos por pessoas que não deveriam sentir. De repente, desejo por uma mulher de algum amigo, ou no caso de uma mulher, ela pode sentir desejo pelo homem de uma amiga dela, tá? O sentir, só pra ficar claro isso aqui, o sentir não é sinal de maldade por si só. Só o sentir. Então, quando você se pega sentindo ou pensando em alguma coisa dessa, né, uma coisa disfuncional como essa, e aí você que se dá conta disso e da disfuncionalidade disso, você ou procura ajuda, ou se afasta daquela pessoa, ou faz um exame de consciência e fala, por que eu me permiti? Será que nas vezes que eu estive na presença dessa pessoa eu senti uma coisa diferente em mim, um olhar diferente, e eu não freiei isso, e eu deixei isso crescer, e agora está desse tamanho? Então, tem várias coisas que você pode fazer, e que se você não fizer, aí sim são sinais de problema de caráter. Provavelmente é o que aconteceu, provavelmente não é de hoje, né? Então, se desde criança você foi muito próxima dele, provavelmente isso não começou de hoje, né? Provavelmente, pra chegar no ponto em que o cara tá descontrolado a ponto de abrir mão, de colocar em risco a integridade da própria família e da proximidade dele, o contato dele com os próprios filhos pequenos, é porque isso é uma semente que foi cultivada por muito tempo, tá? Não tenho como provar isso, mas são o que os indícios, ligando os pontinhos aqui, nos mostram. Essas pessoas que permitem que essas sementes, e aí eu vou repetir, sementes de maldade estão presentes na cabeça de todos os seres humanos. Pessoas que permitem que essas sementes cresçam
saiam do controle e meio que tomem conta das ações da pessoa, que é o que aconteceu, né? Essa semente dentro dele cresceu, virou um negócio gigantesco. E agora ela tomou conta das ações dele. Ele não tomou uma ação de te convidar pra lá. Ele não tomou uma ação de sair no meio da noite, bater na sua porta, com você de pijama pra te abraçar. No meio de um filme, ele não segurou na sua mão durante um filme? Provavelmente tava só você e ele no sofá. Porque se a esposa estivesse lá, ele não ia pegar na sua mão. Porque ela ia ver. Então, eu vou pressupor que estavam só vocês dois no sofá. Então, assim, ele tá... essa semente que cresceu demais e agora tomou conta inclusive das ações dele, do corpo dele. Se apossou, de fato, das ações e das falas dele, porque ele se abriu com você, falou que é apaixonado por você. Começou a falar de sexo, de putaria com você. Pra ver se você falava também e entrava numa espécie de clima sexual pra ele poder abusar de você, né? Voltando, né? As pessoas que permitem que essas sementes cresçam o suficiente pra começar a tomar conta de suas ações tendem a perder tudo aquilo de bom que tem na vida delas. Ou seja, as pessoas que gostam dele vão se afastando, as pessoas que fariam bem pra ele vão se afastando. É questão de tempo da esposa descobrir ou isso contigo ou com outra pessoa. Porque se ele tá contando pra você, daqui a pouco ele tá maluco o suficiente pra contar pra própria esposa. Tá? Pode ter certeza disso. Ou então, alguma outra coisa que ele venha a fazer com outra mulher. Então, alguma hora vai acontecer. E ele vai afastar essa pessoa também. E a outra, e outra, e outra, e outra. O fim da vida de pessoas assim, que não tem autoconhecimento, que não tem autocontrole, que não tem responsabilidade sobre as próprias ações. O fim da vida é bem triste, sozinho. Porque um por um as pessoas vão se afastando. O que você fez agora de se afastar é só um exemplo prático disso. Você é uma dessas pessoas que vão aos poucos se afastando da vida dele. Você foi só um desses acontecimentos. Então você tá dizendo aqui, ó. Como eu lido com isso? Eu não tenho a mínima intenção de contar isso pra ninguém, porque eu amo muito a esposa dele e meus primos. Ok. Eu não contaria. Se fosse você, eu sugiro que você não conte também. Mas eu sugiro que você se afaste. E eu vou falar o porquê daqui a pouco. Também não quero que isso seja caso de polícia, porque vai que você conta, o cara enlouquece, se mata, enfim. Por isso que eu digo, é uma responsabilidade dele e da esposa dele. Todo mundo que casa com alguém sabe com quem tá casando. Todo mundo que tem esses sinais aqui que ele tá dando, que tá tendo essas ações que ele tá dando, dá sinais antes. Ela sabe com quem ela é casada, pelo menos em maior ou menor grau. Se ela não sabe, ela foi ignorante ou negligente. Então é uma consequência que ela tem que aguentar, porque é o marido dela. E ele tem responsabilidade por isso. Não é sua responsabilidade de contar isso. Até porque as consequências estão muito além da sua compreensão. Pode dar merda, inclusive para as crianças, né? Então, assim, eu não contaria, eu não faria isso se eu fosse você. E eu sugeriria para algum paciente meu que não fizesse isso, se ele me perguntasse, tá? Mas como vou fingir que nada aconteceu quando vê-los? Isso talvez não seja possível, esse fingimento. Tem pessoas que são muito transparentes. Então, se você encontrar com eles num churrasco, numa festa, num evento, e ele vier falar contigo, e, sei lá, ele e a esposa vierem falar contigo, talvez você fique com cara de merda. E é exatamente por isso que as pessoas se afastam dessas pessoas que são absolutamente descontroladas. Pra evitar situações constrangedoras e evitar sofrimento, basicamente. Tipo assim, se o Brunão, toda vez que a gente sai, ele bebe e dá um vexame. Ou vomita no chão, arruma briga, quebra coisa, grita, dá problema. Como eu vou fazer, né? Como eu vou fingir que nada aconteceu quando eu ver o Brunão? Talvez eu não vou conseguir fingir. Eu vou olhar pro Brunão, não vou ter a mesma naturalidade de sempre. Vai, tipo, essa sensação que eu tô dele vai escapar no meu olhar, na minha cara, quando eu vê-lo. Por isso eu vou me afastar dele. É assim que acontece, a gente se afasta dessas pessoas. Então é isso que eu sugiro. Ah, mas eles estão em todos os natais, eles estão em não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, então vai e fique num canto. E se vierem falar contigo, ele e a esposa, ou só ele, você corra o risco de passar a cara de merda e da esposa perguntar por que ela tá com essa cara pra você. E aí tudo se desenrolar, certo? Aí a outra pergunta, dá pra levar uma merda dessa pro túmulo por amor à família? Dá. Dá. Devo confrontá-lo quando ele vir pedir perdão? Não. Ele já tentou, mas eu recusei a conversa. Continue recusando. E nem recusando de falar, não vou ter a conversa. É recusando de não responder. Não ter contato. E agora eu vou dizer o porquê
E agora eu vou dizer qual é a sua parte de responsabilidade nisso. Bom, desde criança você tem muito contato com ele, você gosta muito dele. Não dá pra te culpar por isso. Então, se seu contato é desde criança, você provavelmente desenvolveu uma afetividade que não tem nada a ver com sexo, até porque na época que você foi provavelmente apresentada pra ele, você nem pensava nessas coisas, você era uma criança, né? Você era uma criança pré-púbere. Portanto, você desenvolveu um afeto fraterno, talvez, né, familiar por ele, né? Então ele perguntou, ele já casado, com 2 filhos pequenos, perguntou se você queria passar uns dias na casa dele. Em alguns momentos nesses dias, ele começou a me contar histórias constrangedoras de sua vida sexual, na expectativa que você também lhe falasse da sua. Você ficou desconfortável e desconversou todas as vezes. Isso era motivo, obrigação sua, de pegar suas coisas e ir embora. E aí você continua a história. Você não incitou a situação, mas você foi conivente. Num outro dia, ele bateu na porta do meu quarto e eu abri pensando ser algo urgente. Se ele já tinha tido essa conversa contigo de ficar falando coisas sexuais, na tentativa de te induzir de falar coisas sexuais, pra criar um clima sexual entre vocês dois, num outro dia que ele bateu na porta do seu quarto, você já não abre pensando que é algo urgente. Eu acredito na sua inocência. Não acho que você tá mentindo, que você achou que era algo urgente. Talvez você tenha achado mesmo, mas não deveria ter achado. Foi inocência. Inocência no mau sentido da palavra. Tem inocência boa, né? A pessoa é inocente, no sentido que não é culpada. Mas o cara foi inocente na situação, né? Foi burrinha na situação. Você já devia ter desconfiado. Aqui, você já devia ter ido embora na primeira. Nessa segunda aqui, ele bateu na porta do quarto numa noite. Você abriu pensando ser algo urgente, mas ele deu um abraço enquanto você tava de pijama e sem sutiã. Em outro momento, ele tentou segurar a minha mão enquanto assistíamos filme. Ou seja, depois desses 2 acontecimentos, você aceitou estar num sofá, num cômodo escuro, assistindo filme do lado dele. Provavelmente também de pijama e sem sutiã. E aí ele pegou na sua mão. Você entendeu? Por isso que eu não acho nem boa ideia você contar. Porque se você contar o que você tá me contando aqui e tiver do outro lado, tipo, a esposa dele, por exemplo, for uma boa entendedora, como eu sou um bom entendedor, você tá ferrado. Você vai passar como a vagabundinha que tava conivente com a situação. Se ele uma vez começou a te contar coisas sexuais pra ver se criava esse clima, você ficou desconfortável e desconversou. Um outro dia, ele bateu na porta do seu quarto, numa outra situação, de noite. Você abriu pensando ser uma urgência. Ele te abraçou, você de pijama e sem sutiã. Num outro dia, num outro momento, ele falou, vamos ver um filme? E você falou, vamos. Você entende? Qual é a sua responsabilidade aqui nessa história? Segurou sua mão. Eu, incrédula e em completo estado de negação, e aqui eu vou te dar o benefício da dúvida, porque a imagem que você criou dele e a afetividade que você criou com ele desde criança não quebra da noite pro dia. Se tem uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, se tem uma pessoa que eu considero muito honesta, muito honesta no sentido assim, de não pegar nada que é dos outros, por anos, o cara criou essa imagem. E aí do nada eu chamo o cara pra minha casa, some uma coisa. Pô, só ele veio aqui. Não pode ter sumido. Só que como o cara tem aquela imagem, você prefere, e é normal do ser humano fazer isso, tá? Então não se culpe ao extremo. Você tem um pouco de responsabilidade nisso, mas não se culpe ao extremo por isso, porque você não tinha como saber melhor do que isso, tá? A gente, rotineiramente, é comum do ser humano preferir se apegar na imagem que a gente tem do que na própria realidade. Tipo, é impossível que tenha sumido espontaneamente. Foi a única pessoa que veio na minha casa e o negócio sumiu. Só que a gente vai dar um malabarismo e vai falar assim, eu que devo ter guardado em algum lugar, não lembro. Eu que sou cabeça de vento mesmo. Ele nunca faria isso. Ele é uma pessoa muito honesta. Então, pra desfazer uma imagem que a gente tem, a pessoa tem que dar várias dessas. Então, outro dia, o Brunão vai lá de novo e some outra coisa. Falou, opa, começa a acumular já acontecimentos.
Aí eu, de propósito, né, o Brunão vai lá, eu deixo uma nota de 50, assim, em cima, num lugar meio dando sopa, só pra ver, e depois some de novo. Aí eu começo a desfazer, essa imagem vai se desfazendo, tá? Por isso, por este motivo, eu vou te dar esse desconto aqui de ter dado esses vacilos e não ter abrido os olhos, não ter aberto os seus olhos. Então ela continua aqui. Eu, incrédula e completo estado de negação, tive que suportar ouvir ele dizer. E aqui eu suponho que foi uma outra situação, ou seja, a quarta situação, separada. Que ele já teve crises existenciais porque teve sonhos sexuais comigo e queria confirmar se eu sentia atração por ele. Sim, a intenção dele com aqueles assuntos infernais era de confirmar se eu também tinha sentimentos incestuosos por ele. E não foram apenas estes eventos. Tiveram outros que nem valem a pena comentar, ou seja, mesmo depois de tudo isso você continuou, dando a chance dele ter contato contigo. Seja pessoalmente ou na casa dele, seja ele tendo seu contato no WhatsApp sem estar bloqueado. Ai, mas nossa, eu só recebi a mensagem, não sou culpada. Pois é, você não entende a natureza masculina e te beneficiaria muito se você entendesse. O que falta você entender sobre a natureza masculina? Se eu estou fazendo investidas de cunho sexual explícito, tenho sonhos sexuais com você, não tiro você da minha cabeça, e eu quero saber se você tem atração por mim, não sei o que, não sei o que. Se a mulher não responde na hora, não, e se esquiva, porém, continua permitindo que eu mande mensagem, ou continua estando na minha presença física, o homem vai, com certeza, entender que você quer mais estar com vergonha, quer mais estar culpada, quer mais estar indecisa, e que, portanto, ele deve continuar tentando ainda mais intensamente. A sua postura foi um convite para ele continuar tentando. Ainda mais um cara que tá doente, igual seu tio. Se ele tá disposto a abrir mão do contato que ele tem com os próprios filhos, do próprio casamento, né? Ele tá disposto a botar isso tudo a perder para dar vazão a um desejo sexual, ele não tá bem. A gente pode bater o martelo que ele está doente. Tá? Saiba do seu papel nessa história. Você foi irresponsável. Você não tem que sair contando e agora bancar a justiceira. Você é parte do problema. Óbvio que você é, 1% e ele é 99%, mas você é uma parte desse problema. Eu não contaria. Dá pra levar pro túmulo? Dá, porque se você for olhar pro mundo real como ele é, as coisas são podres. É na maior parte das famílias que essas porcarias acontecem, tá? Se não acontece, tá na cabeça de vários caras, né? Esses caras que são casados e são mal resolvidos com a própria esposa, ou não amam a própria esposa, enfim. Isso acontece, assim, de monte. Por que dá pra levar pro túmulo? Porque não é um negócio tão sério assim, tá? Essas disfunções familiares acontecem assim, a rodo. Então não é um negócio tipo assim... Você teria que estar preocupado em levar algo pro túmulo se você matou alguém. Você viu seu tio matar alguém, assassinar várias pessoas e eu devo levar isso pro túmulo? Aí é uma pergunta relevante. Agora, tio maluco que tá em crise de meia-idade, não ama a esposa, tá projetando o símbolo feminino que ele parou de enxergar na esposa porque, sei lá, ela engordou, porque ela tá mais velha, por sei lá o quê. Ele começou a enxergar esse símbolo feminino ideal em você ou em outras mulheres. Então, tipo assim, é uma disfunção bem comum. Apesar de ser uma merda, né? De ser um negócio bizarro, é comum, acontece muito. Acontece muito frequentemente. Então, assim, não é o fim do mundo, tá? Você deve, pelo menos assim, ao meu ver, cortar o contato mesmo. Não é ter o contato. Oi, fulana, tudo bem? Tudo. Sobre aquele dia, desculpe. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Sei lá, o tipo de coisa que eu quero me desculpar com você. Você pode vir aqui na minha casa? Você entende? A partir daqui, a partir dessas demonstrações que ele deu, não dá pra confiar nele em nada. Inclusive quando ele disser que quer conversar com você pra se desculpar. Isso pode ser só um fingimento, provavelmente pra ele voltar a ter contato contigo. Porque se ele falar simplesmente, venha na minha casa porque eu quero ficar com você, você vai negar. Então ele vai ter que dizer outra coisa pra conseguir fazer você ir lá. Ou fazer você dar atenção pra ele, nem que seja por texto. Então qual é a coisa que ele usa? Estou muito culpado. Cara... O cara que botou a perder a própria família, filhos pequenos, esposa, casamento e tudo mais, pra dar vazão a esses desejos incestuosos, vai por mim, ele não tem culpa. Ele não sente culpa. Então, provavelmente o papo, né? Tô muito culpado, eu quero conversar contigo para pedir desculpas. É possível?
E aí você vai falar, fala aí então. Ou então, mesmo que você responda, não quero nem ouvir suas desculpas. Você já respondeu. Qual é a mensagem que isso comunica? Eu estou aberta a te ouvir. Você entende? E isso é suficiente para ele continuar tentando e alimentando isso na cabeça dele, porque ele tá com a percepção distorcida. Certo? É isso que eu tenho para dizer desse caso. Corte de contato total e levar pro túmulo. E rever em quais aspectos você pode ter contribuído para esta merda acontecer. Se você chegar à conclusão que não, nenhum jeito, eu não contribuí at all para isso acontecer, tudo certo, tá? Se você precisar, porque precisa desabafar com alguém, procura um terapeuta. Perfeito? E se você que tá ouvindo esse vídeo aí, vendo esse vídeo, quer mandar a sua história também, faça isso usando o e-mail thiago.consultorioaberto@gmail.com. Se você quiser ser meu mentorado, você pode conhecer meu trabalho em thiagocarvalho.net. Eu dou uma mentoria para mais de 400 pessoas sobre os problemas mais comuns nas vidas de jovens do nosso tempo: ansiedade, vícios, procrastinação, falta de motivação, falta de vontade de fazer as coisas, falta de propósito, sensação de vazio e tudo mais que acomete jovenzinhos como vocês. Estão tendo resultados muito satisfatórios e muito bons lá na minha mentoria. Você pode conhecer o meu trabalho e inclusive depoimentos desses resultados em thiagocarvalho.net. Se você não quiser, você pode ficar só por aqui acompanhando o nosso canal, que tem vídeos todas terças e sextas, não é isso, Brunão? Exatamente. É isso aí. Bom, entre em classicbr.com, compre sua camiseta com o cupom consultório10 e tchau, tchau.